Olá, meus irmãos, eu vos saúdo na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu espero que agora você esteja com toda a sua família reunida na sala ou na cozinha da sua casa, em qualquer outro cômodo, para juntos podermos adorar o Senhor nesse dia. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler apenas um versículo. Primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor: Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos abençoe, ó Deus, quando vamos meditar em Tua palavra. Os Teus servos estão agora reunidos, cada família reunida e em torno da Tua palavra, prontos para aprender dela. Que o Senhor Deus, possa nos abençoar, possa nos instruir, possa nos edificar nessa noite por meio da Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem trata do propósito do apóstolo Paulo em ensinar a igreja de Corinto quanto aos dons espirituais. E aqui neste capítulo, o apóstolo Paulo ele vai defender a importância do dom da profecia, que é o dom da pregação da palavra de Deus. O seu argumento ele é simples. Ele começa dizendo que o dom de línguas ele tem por finalidade edificar apenas aquele que fala em línguas, mas o dom da profecia ele edifica toda a igreja. E é aí então que o apóstolo Paulo ele usa então a parábola, uma pequena parábola, uma pequena comparação entre este dom de pregar a palavra de Deus com a trombeta. Aqui no versículo 8 ele pergunta: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O princípio aqui usado pelo apóstolo Paulo é o da instrução. O que Paulo está dizendo é que se a gente não souber manejar bem a palavra de Deus, ele vai dizer isso lá a Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, se a gente não souber manejar bem a palavra do Senhor, se a gente não souber usar a palavra como a espada do Espírito, nós não conseguiremos, meus irmãos, nos preparar para a batalha. E nós estamos, meus irmãos, já em batalha. Nós estamos vivendo esse período de pandemia e de reclusão social, cada um em suas casas. Nós, mais uma vez, sem podermos nos reunir na igreja, no templo, juntos, em torno das Escrituras, para adorarmos o Senhor, nós estamos inseridos em uma grande batalha, uma batalha espiritual. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui desse texto, das Escrituras Sagradas, é acerca da importância da instrução das Escrituras, ou de buscarmos essa instrução da palavra do Senhor. E nesse tempo de confinamento, meus irmãos, uma coisa nós estamos sendo forçados a aprender, que é a de realizarmos cultos domésticos em nossos lares. E em especial gostaria de me dirigir aos irmãos, aos homens da igreja, os nossos irmãos em Cristo. Vocês são responsáveis por produzir ou por conduzir a sua família neste culto. Às vezes, nós estamos aqui em casa todos os dias cultuando o Senhor, realizando cultos domésticos, e todas as vezes em que nós nos reunimos em torno das Escrituras, está sob mim o peso de conduzir a minha família à palavra de Deus. Assim também está sobre os seus ombros, homens de Deus, a responsabilidade de conduzir a sua família em torno das Escrituras,
porque ela é importante para a instrução das nossas vidas. Sem ela, meus irmãos, nós não podemos ser conduzidos no caminho adequado, no caminho certo. E o apóstolo Paulo, ele usa essa figura da trombeta, que era usada naquela época para anunciar aos soldados o momento em que eles deveriam se preparar para a batalha. Ele diz que se aquela trombeta fosse tocada de maneira incerta, os soldados ficariam confusos de saber do que eles deveriam se preparar. Certamente haveria ou havia naquela época um tom correto, uma música correta para ser tocada, para que os soldados se preparassem corretamente para aquele momento específico. Observem também que no versículo número 7, e é justamente no versículo 7 que o apóstolo Paulo ele inicia essa comparação com instrumentos musicais, a comparação do ensino das Escrituras, da instrução da palavra de Deus com instrumentos musicais. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Você já imaginou uma pessoa ela pegar um instrumento, dizer que sabe tocar um instrumento e ela então começar a colocar notas estranhas e a produzir sons estranhos? Até mesmo aquela pessoa que não entende muito de música vai ver que tem alguma coisa estranha ali, ele não está sabendo tocar, os sons não estão saindo harmoniosamente. O que Paulo está aqui nos ensinando, meus irmãos, é que se não houver uma boa instrução, ou se não houver uma correta instrução da palavra de Deus, nós não saberemos discernir os tempos. Se nós não estivermos todos os dias em torno das Escrituras, estudando a palavra de Deus, nós não saberemos discernir nada, nem a vontade de Deus, e principalmente a vontade de Deus. Não sei se todos os irmãos estão realizando cultos domésticos, eu acredito que sim, mas a realização destes cultos e o estudo das Escrituras, eles servem principalmente para sermos instruídos, para podermos compreender a vontade de Deus, para compreendermos principalmente o que está acontecendo à nossa volta, o que tudo isso significa para todos nós. Estudar as Escrituras, ter o conhecimento correto das Escrituras, meus irmãos, nos ensinará, nos fará entender a vontade de Deus. Por isso eu quero aproveitar esse momento e chamar a atenção dos homens para a responsabilidade que eu e vocês temos de conduzir nossa família em torno das Escrituras, para estudarmos a palavra de Deus. E através das Escrituras que nós vamos conseguir compreender a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina que a instrução ela tem um propósito. A instrução tem um propósito. No versículo 8 ele diz assim: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O propósito de se estudar as Escrituras, o propósito, meus irmãos, de estarmos sempre em torno das Escrituras para compreendermos a vontade de Deus, é para nos prepararmos. E há, meus irmãos, vários tipos e vários propósitos de preparação. Aqui, Paulo está dizendo e fazendo uma comparação com a preparação dos soldados para a batalha. E ele está dizendo, então, que a importância da compreensão e da instrução das Escrituras, ela tem um significado de preparação. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Meus irmãos, quando nós não podemos estar na igreja, nós podemos estar em casa e as Escrituras estão conosco. E eu queria também dizer acerca da importância do culto doméstico para toda a família.
os nossos filhos precisam ser conduzidos, precisam ser ensinados pela palavra de Deus, precisam ser orientados em como compreender a vida que eles devem viver aqui na terra. E nós temos essa responsabilidade, nós pais, a família em geral, temos a responsabilidade então de preparar a família para aquilo que o Senhor quer que vivamos, preparar para esse momento que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, Ele nos ensina em Sua palavra a sempre negarmos a nós mesmos para buscarmos o ideal de Deus, meus irmãos. É importante que não desprezemos a instrução das Escrituras, pelo contrário, busquemos essa instrução e nos preparemos para este propósito, pois se a gente errar nessa condução e nessa missão de compreender a palavra do Senhor, nós poremos em risco toda a nossa família. E aqui também nós aprendemos a importância do esforço de todos nós, toda a família, a sua família, a minha família, estarmos atentos a esta preparação. Meus irmãos, se estivermos todos engajados, se estivermos todos bem conduzidos pelas Escrituras, atentos à palavra de Deus, estaremos preparados não só para esta pandemia que estamos vivendo, como para outros acontecimentos que a Bíblia já nos ensina e já nos anuncia que acontecerão, que virão. Precisamos então, meus irmãos, amar as Escrituras, nos dedicar ao estudo dela, para que estejamos preparados para qualquer situação que vier sobre nós. E eu queria encerrar esta meditação, meus irmãos, lendo um texto que está em Romanos, capítulo de número 15, e ainda falando sobre a importância da instrução da palavra de Deus. O versículo de número 4 de Romanos 15 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Meus irmãos, a importância da instrução das Escrituras e a importância das Escrituras como preparação para uma vida cristã autêntica, ela então é confirmada nesse texto de Romanos capítulo 15, versículo 4. As Escrituras nos foi dada para o ensino e para que através das Escrituras nós sejamos consolados e tenhamos esperança. Quando estudamos as Escrituras, quando nos sentamos em torno dela para estudá-la em família, já que não estamos podendo ir à igreja, ao templo, nós fortalecemos a nossa esperança em Deus. Eu quero então, meus irmãos, dizer que as Escrituras precisam estar em nossos lares, não fechada, mas aberta para o estudo diário. Também o apóstolo Paulo diz em Colossenses, para que a palavra de Deus ela habite ricamente em nossos corações para a instrução. Também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que a Escritura ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Meditemos sempre nas Escrituras, estudemos sempre as Escrituras Sagradas. Eu queria encerrar contando algumas experiências que eu tenho vivido nesses dias de confinamento, meus irmãos. Eu, graças a Deus, tenho recebido muitas mensagens dos irmãos falando da importância da pregação da palavra do Senhor. Isso me deixa muito feliz, muito grato por verem irmãos dedicados em seus lares, estudando as Escrituras. E recentemente o diácono Vitor, me perdoe, Vitor, citar aqui você, mas eu queria dizer da minha alegria de ter recebido uma mensagem do diácono Vitor pedindo orientação para um texto sagrado, um texto que está no Evangelho de Mateus, e de fato um texto difícil de se entender, e ele me pedindo para que eu explicasse aquele texto. Eu fiquei feliz, ao mesmo tempo que eu me senti
desafiado a também interpretar corretamente aquele texto difícil, feliz por ver um irmão preocupado em estudar as Escrituras. Então, façam isso, meus irmãos. Estudem as Escrituras e quando tiverem alguma dúvida, recorra ao pastor e eu vou me esforçar para estudar aqui e trazer a melhor explicação para os irmãos. Como é bom, meus irmãos, estarmos juntos, mesmo cada um em seus lares, mas juntos com o mesmo propósito, estudando as Escrituras, adorando a Deus. Eu queria que nós tivéssemos esta dedicação contínua. Eu ouço e recebo mensagem dos irmãos dizendo: pastor, acabamos de realizar nosso culto doméstico. Isso me deixa feliz porque, embora nós estejamos na igreja, nós estamos em torno das Escrituras, estudando-a, meditando nela e sendo por ela consolados. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Pelo consolo das Escrituras tenhamos esperança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe nossas famílias, para que enquanto durar esse período de isolamento, estejamos firmados nas Escrituras e sejamos consolados pelo Espírito Santo de Deus através das Escrituras e conduzidos, instruídos por ela. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Oremos então. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque temos ela, Senhor, ao nosso alcance. Pai Santo, abençoe para que cada família, Senhor, da nossa igreja possa estar aproveitando esse momento, ó Deus, e usando do tempo que nós temos para estudarmos as Escrituras. Que a instrução da Tua palavra, Senhor, esteja presente em cada família, em cada lar, Senhor, e que através, Senhor, da Tua palavra sejamos conduzidos, ensinados, ó Deus, e também, Senhor Deus, capacitados, ó Deus, para nos preparar para a batalha, Senhor, a batalha que já está acontecendo, Senhor, a batalha espiritual em que estamos inseridos e que, ó Deus, nós não desprezemos, ó Deus, esta armadura importante que é a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que estejamos prontos, ó Deus, para toda e qualquer situação. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece-nos por meio da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe no restante desta noite e que tenhamos uma semana de paz na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.